Meu Jesus, toma conta de mim, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, você é lindo. Amado, pode ser que passe toda a tua vida e você somente viu que você foi uma pessoa religiosa. Mas pode ser que durante toda a tua vida você conheceu o Espírito Santo. Só abaixa um pouquinho, André, que está muito alto aqui. E você desfrutou de algo sobrenatural. Irmão, não adianta você chegar para os seus irmãos e tentar conduzir eles na força do braço. João, me desculpa, João. Querido, você só tem que ter uma certeza que o Espírito Santo está na vida da pessoa. Deixa o Espírito Santo fazer a parte mais difícil. Ou melhor, deixa ele fazer, né, João, a parte impossível. Quem transforma é o Espírito Santo. Uma passagem que diz assim, Marcos 16:15, quando fala aí de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E ele começa a colocar aqui, os sinais seguirão, eles seguirão. Amém? Irmãos, você sabe por que os sinais não estão seguindo? Sabe por quê? Porque a igreja, ela desistiu dos sonhos de Deus. Ela simplesmente desistiu e ela pegou os próprios fundamentos. Eu queria que você ficasse aberto no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, em nome de Jesus. André, escuta aí, filho, porque se estiver muito alto você me avisa, tá? Quando começar os gritos aqui, aí a coisa vai pegar. Aleluia. Só deixa eu pegar. Queridos, eu quero que você abra em Apocalipse, capítulo 2. Obrigado, irmão José. Deus abençoe. Apocalipse 2, versículo 1 diz assim, ó, e o anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti que abandonaste o meu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. A primeira carta às igrejas é em Éfeso. Se você, irmão, começar a fazer um estudo sobre essas igrejas, você vai perceber que nitidamente não era somente as igrejas locais, Éfeso, Esmirna, Sardes, Laodiceia, não era somente essas igrejas. Mas Deus, com sua infinita sabedoria, Ele colocou durante os tempos as igrejas na sua cronologia correta. Ele pega a primeira igreja, que é Éfeso, e você vê nitidamente o que acontecia ali naquela igreja de Éfeso. É a história da primeira igreja. A primeira igreja que nós estamos falando, Dimas, é a igreja que contém Pedro, João. Irmão, uma igreja que Ananias e Safira morria se brincasse com Deus. Uma igreja, querido, que quando você lê, fala, olha, vocês pusessem à prova a tua vida por causa do meu nome. Deus, Ele pega essa igreja de pessoas que trabalharam tanto para Ele, deram a vida, foram mortos, a cruz invertida, eles fizeram tanta coisa por Jesus, e Ele falou, olha, eu tenho uma coisa contra ti: você abandonou o primeiro amor. Mas Jesus, como que uma pessoa que dá a vida, a pessoa dá tudo, ele pode ter perdido essa paixão? Esse primeiro amor eu levo como a palavra paixão.
Porque a paixão, irmão, é aquela coisa que eu quero voltar, a paixão de Deus. Quero, em nome de Jesus Cristo, ver pessoas apaixonadas nessa igreja, saindo correndo, as outras pessoas não entendendo, uma pessoa gritando, falando: Jesus, como eu preciso de Ti. De dia, de noite, no serviço. Senhor, eu não quero mais trabalhar, eu quero viver para Ti, Pai. Eu sei que o Senhor me sustenta. Essa igreja, irmão, eles viviam o evangelho, só que eles perderam o primeiro amor, porque eles começaram a direcionar tudo para salvação. Irmão, eu vou te falar, salvação é o que Deus deseja, só que quem salva não somos nós. Nós somos canais de salvação de Deus, mas nós não salvamos. Eles se colocaram numa posição de começar a salvar e abandonaram aquele que é o dono, é o doador, é aquele que era e que há de vir. Queridos, quando você olha uma coisa dessa, você fala: meu Deus do céu. Depois disso vem a igreja de Esmirna. Irmão, você sabe qual era a igreja de Esmirna? Pega a igreja que veio depois de Paulo, uma igreja perseguida, uma igreja que Nero perseguiu, e eles tiveram que sair de Jerusalém, e eles pregaram o evangelho, pastor Ney, para toda a Europa, África uma parte, e Ásia em 30 anos. Luzia, não tinha Facebook, não tinha carros, não tinha avião, não tinha trem, pé, cavalo. Eles não tinham dinheiro porque eles deixaram tudo. E olha só o que Deus fala. Queria que vocês abrissem aí, ó. Essa é a segunda igreja. E hoje da igreja de Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e reviveu. Conheça as tuas tribulações, a tua pobreza. Olha aí, ó, guarda isso no teu coração. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está a lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós vemos uma igreja que monetariamente, sério, era pobre. Eles tiveram que sair fugido. Irmão, quando sai fugido, querido, você não tem tempo de pegar o seu tablet, o seu celular. Você sai porque o exército está atrás de você. Você quer vencer, você quer guardar a tua vida. Só que era um plano de Deus naquela hora, para começar o evangelho para outros lugares. Amém? Irmãos, essa igreja você não vê uma, Célia. Deus não chegou e falou: você perdeu o primeiro amor. Não, porque eles não tinham perdido o primeiro amor. Eles estavam no primeiro amor. Aquela paixão por Jesus era muito grande. Eles tinham que só renunciar a Jesus. Não renunciam. Eu fujo, eu deixo tudo, mas não deixo Jesus. Tudo, mas não deixo Jesus. E quando você olha todas as igrejas, tem Pérgamo, Tiatira, cada uma delas, você vê uma parte da igreja na face da terra. Teve uma época, que era a época... Alguém pode pegar um papel higiênico, por favor? Teve a época... tá aqui, obrigado, irmão. Meu Deus, tem profeta nesse lugar aqui mesmo, né? Deus já dá a pessoa com dom de revelação até do nariz escorrendo. Irmãos, quando você vê as igrejas, você olha num tempo que a igreja na face da terra foi chamada a Era das Trevas. A igreja católica dominando tudo. A igreja, pode deixar, filhão, pode deixar. A igreja católica dominando tudo. O povo totalmente alienado de Deus. Só que dê glória a Deus, porque no meio da igreja católica existiam os servos de Deus, os fiéis. Irmãos, pessoas que muitas vezes não tinham um discipulador para estar abraçado. John Hus, esse homem aí mexeu no meu coração. Esse homem, ele veio no meio da igreja católica, e quando ele viu todos os erros, e quando ele olhou para Jesus e ele via as coisas, ele falou: não, vocês estão todos errados. No meio de uma cúpula, era sozinho, no meio da cúpula, eles eram a igreja católica dona do mundo, os exércitos tudo se dobravam, e ele falou: não, vocês estão todos errados, põe fogo, mata esse herege. Querido,
o homem de Deus não tem medo, amém? Ontem eu estava escutando a ministração de um mais doido dos doidos que eu já escutei. E ele falou uma coisa que mexeu no meu coração. Ele falou: sabe por que Jesus Cristo não tinha medo de perder a sua vida? Porque ele já nasceu morto para a vontade dele. Ele já nasceu morto para o que ele queria. Ele nasceu morto e vivo para Deus. Ele não via a hora. Tem uma passagem que fala assim: olha, eu vim para isso, não vejo a hora isso aí chegar. O quê? Irmãos, John Hus, colocaram ele no meio da praça, empilharam um monte de madeira e foram colocar fogo por trás dele. Ele falou: querido, por favor, ponha fogo aqui na frente. Eu não tenho medo de morrer para o meu Deus. Pode pôr fogo aqui, ó. Ele cantou as mais lindas canções no último dia da vida dele. Quando as pessoas olhavam, saía aqueles cânticos, daqui a pouco só a boca ia se movendo. O fogo estava pegando o corpo dele. Para algumas pessoas, nossa, que terrível. Não, mas para Deus, Deus olhava aquilo ali, subia como aroma suave. No meio da igreja católica. Não estou querendo dizer, irmãos, que não vai haver salvação no meio da igreja católica. Não quero dizer isso. Eu quero dizer que Deus, Ele é poderoso para fazer salvação da onde quiser. Mas Deus, Ele tem olhado para os homens e as mulheres de Deus. Todos nós passamos por provas e dificuldades, cada um em cada nível. Deus sabe aonde até você suporta. Mas tem uns que o aroma sobe muito mais forte. Tem aqueles aromas que é muito mais forte. Uma vez eu tinha 15 anos e eu fui para a praia. E na praia eu não conseguia dormir direito, porque tinha uma árvore bem na frente do quarto onde eu estava. Essa árvore chama Dama da Noite. Quem já ouviu falar nessa árvore? Gente, o cheiro era tão intenso, tão forte, mas o cheiro é tão gostoso, mas tão intenso, que você não consegue, é muito forte. E eu faço uma comparação. Tem pessoas que Deus olha aqui na terra, o cheiro é tão forte, tão suave, tão maravilhoso para Deus. Amém? Deus, Ele nos mandou para cá, querido, para sermos a representação dEle nessa terra. Mas quando Deus, Ele olha algumas pessoas, querido, Ele não olha mais só o serviço ou por que você está fazendo. Ele olha você e vê com grande amor. E essas igrejas, irmãos, todas elas, Tiatira, Sardes, e eu quero falar as últimas duas porque eu queria ter um tempo mais com vocês. A igreja de Filadélfia é outra igreja que não tem um adendo que Deus fala assim: olha, eu tenho isso contra ti. E a gente dá para perceber que essa igreja, ela tem um nível entre Lutero e os avivalistas. Irmão, quando a gente vai cantar alguns cânticos, tem cânticos que as pessoas falam assim: nossa, mas esse cântico é muito velho. Quem é os mais velhos aqui, quando a gente canta aquele cântico assim, ó: Castelo forte é o nosso Deus, né? Uma música muito antiga. Lutero, ele não queria sair da igreja católica. Ele queria que a igreja católica se arrependesse dos erros doutrinários. E ela não se arrependeu. E ele foi obrigado a sair. E ele faz 95 teses e coloca no castelo de Wittenberg. Olha, eu vou te explicar. Wittenberg, fala comigo, Wittenberg. Olha aí, estamos falando alemão já. Jesus está dando dom de língua aqui, ó. Wittenberg. É porque lá está escrito VU com trema, Württemberg, é Wittenberg, lá naquele castelo. 95 teses. Porque ele não concordava com aquilo. Queriam matar ele, queriam meter no fogo tudo. Irmão, esse homem, ele começou a trabalhar tão intensamente para Deus, que pessoas chegavam e falavam: cara, você vai dormir 1 hora, meia-noite, 1 hora, e acorda às 4 horas, e daqui a pouco você fica orando 5, 6 horas. Cara, por que você faz tudo isso? Ele falou: porque se eu não orar, não vai dar tempo de fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Não vai dar tempo. Parece o contrário, parece que eu tenho que parar de orar para fazer as coisas. Não, mas se eu não orar, não vai dar tempo. Irmão, o primeiro culto que ele fez no castelo, ele fez um cântico que Deus deu para ele, Castelo Forte. Os relatos foram o seguinte:
Leandro, que o castelo tremia quando começava a cantar Castelo Forte. O castelo tremia. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Porque Deus, ele estava vendo o povo começando a voltar para ele. Aquela era das trevas estava se acabando e começou um novo avivamento, uma nova transformação. Irmãos, quando você pega os homens de Deus, os grandes avivalistas, você pode chegar e falar John Hus, você pode chegar e falar de tantos homens, mas teve um homem, George Whitefield. Esse homem, ele pregava, irmãos, e chegou no dia da morte dele. Ele sabia que era chegar o dia da morte dele. Ele falou: Deus, só me faz uma coisa, deixa eu pregar só mais esse dia. Ele subiu em cima de aquele coisa que vai vinho, não sei como chama. Oi? Não, onde vai vinho dentro, esqueci o nome, é um tonel. Ele subiu em cima, irmão, a saúde dele estava tão debilitada, pulmões debilitados. Ele começou a pregar, mas pessoas distantes escutavam a palavra de Deus e se converteram. Quando ele chegou em casa, ele chegou do lado do amigo dele, deitou na cama e falou: olha, eu estou morrendo. Morreu na graça de Deus, viveu para ele. Filadélfia, uma igreja que viveu para Jesus. E eu quero que vocês abram aí Apocalipse 3, versículo 14. Jesus. Nós vamos falar da última igreja. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, em primeiro lugar, eu não quero dizer que Laodiceia é todas as igrejas, todo o povo. Eu quero dizer que essa é uma característica geral, mas não é tudo, porque aqui fala: há o que vencer. Se ninguém fosse salvo na nossa era dessa última igreja, Jesus Cristo não ia falar nada. Ele falou: vocês foram todos derrotados. Ele fala: o que vencer. Existe um povo que quer Deus. Quem pode dizer amém? E aqui o anjo diz assim: olha, eu olho para vocês, eu vejo que você nem é quente nem é frio. E um detalhe: Laodiceia ficava num lugar que não existia água, não existia provisão de água. Ela vinha de duas cidades, só que de uma região a água vinha bem quente, e da outra a água eram geladas, e quando chegava em Laodiceia, ela ficava morna. E Deus usou esse parâmetro para explicar: ó, essas águas que vocês tomam, essa mornidão é vocês. Eu tenho vontade de vomitar. E quem sabe que ficar tomando água morna, chega uma hora que você vomita mesmo, não é? E lá tinha uma característica também. Lá era um lugar, um polo que fazia colírios. Colírio, pode ler a história dessa cidade. Fazia colírio. E Deus pega e fala: olha, cara, vocês fazem colírio e não enxerga nada. Mas para mim,
Pede colírio, comece a colocar colírio, para que vocês vejam aonde vocês estão. Uma igreja decaída. E a gente começa a ver que isso começou a ver de uns 30, 40 anos para cá. Nós entramos numa igreja, eu não sei, eu estou dando uma base, tá, irmão? Pode ser mais, menos. Mas a igreja, ela se tornou essa Laodiceia. Uma igreja que fala que é rica. Lá eles eram pobres e Deus falava o quê? Tu és rico, cara. Hoje nós estamos numa igreja que fala, nós somos ricos. E Deus fala, vocês são os pobres, os miseráveis, pobres segue nu. Para todos não, porque Deus ele tem olhado a terra. Deus ele sempre vai deixar um povo. Deus ele sonda corações. Amém. A gente olha para situações, Deus olha para corações. E Deus ele tem na terra os eleitos dele. Quem pode dizer amém? Então por isso, irmão, que eu não vim trazer um jugo e falar para você, mas eu quero trazer uma palavra de alerta, mas uma palavra de alegria, porque a Bíblia fala que o evangelho vai ser pregado para todas as nações, e aí virá o fim. Quem pode dizer amém? Irmão, mas não é qualquer evangelho, querido, mas é o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus não é esse contido hoje em algumas até bíblias que já mudaram algumas coisinhas. O evangelho do reino de Deus, olhe para mim só, eu vou abrir, vou ler para vocês. Marcos 15:16 fala o seguinte, eu quero que você dê um glória depois. Fala assim, Marcos 16. E disse-lhe, olha só, não olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim, irmãos, só olhe para mim. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Guarda isso no teu coração. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Olha só que pensa. Expelir demônio, irmão, tem pessoa que acha que é tão fantástico. Irmão, isso é para todos. Dimas vai, a Cissa vai, João vai, a Célia vai. Demônio, sai. Ele vai ver autoridade. Aqui ele fala novas línguas. Tem pessoas que acham que é para você ficar gritando no meio da igreja, ficar gritando que nem o louco. Isso fala o seguinte, relacionamento entre eu e Deus, irmão. Isso aqui está falando de paixão. Guarda isso no teu coração. Amém? Porque se fosse somente para você falar línguas novas, irmão, não é para repreender demônio. Línguas novas e outras línguas não é para você ficar mostrando espiritualidade no meio da igreja. Para falar a verdade, querido, eu posso decorar algumas palavras aqui e ficar. Então pare com isso. Comece a buscar um som do alto. Porque, irmão, falarão novas línguas é relacionamento entre o homem e Deus. É aquele quartinho que está você e ele. Começa a falar. Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhes fará mal. Se impuseres a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Porque vai ser pregado esse evangelho, o evangelho do reino, esse evangelho, até os confins da terra. Amém? E o evangelho do reino é de poder. Quando a palavra de Deus ela fala, tem uma parte que Paulo ele chega e fala assim, olha, o reino de Deus não é manifestado em palavras, e sim em poder. Quem pode dar glória a Deus? Irmão, isso que você anseia dentro da tua vida, de você ver a igreja sendo restaurada, irmão, vai acontecer em nome de Jesus. Nós podemos caminhar no meio de uma igreja chamada Laodiceia, mas nós vamos ser Filadélfia, vamos talvez ser Esmirna, mas vamos ser uma igreja que faz a vontade de Deus. Amém? Queridos, eu quero falar em nome de Jesus Cristo. Hoje, irmãos, hoje você pode se decepcionar com tantas coisas. Teve pessoas que eu olhava para a televisão e via aquela pessoa pregando, e eu, quando falaram que eu ia ser pastor, quando Deus falou que eu ia ser pastor, irmão, eu olhava e falava, eu tenho que pegar um padrão aí para saber como que é, porque eu não sabia. E eu comecei a ter alguns padrões, coisa ridícula hoje para mim. Algumas na televisão eu via, e aqueles homens que oravam, e as pessoas se levantavam, curadas. Pessoas que, irmão,
que eu chorei diante de ministrações. Eu tive que escutar uns dias atrás. Um desses irmãos, um irmão de muita fama na televisão, ele chegar e falar de um homem que eu acho que é um dos profetas que está na face da terra, que chama Paul Washer. Esse Paul Washer, irmão, ele é americano, né, Dimas, eu acho. Irmão, ele fala cada realidade tremenda, e fala sobre a igreja que nós estamos, uma igreja decaída. Irmão, ele traz uma palavra de norteação para a igreja. E esse outro irmão chama Paul Washer de babaca. Que palavra! Babaca, por quê? Porque esse outro irmão fala que a igreja nunca participou de um tempo tão bom na face da terra. Sabe por quê? Porque a igreja tem dinheiro. Talvez esse irmão, não sei se essa gravação vai alcançar ele, mas talvez Deus, ele está olhando e está vendo outro babaca. Deus, ele olha para Laodiceia, e não é minha teologia, irmão. Você vê nitidamente que Laodiceia é essa igreja que fala: eu estou rica, estou cheio de dinheiro. E Deus fala assim: ó, vocês são os pobres. Sugiro que comprem ouro refinado no fogo. Você sabe o que é ouro refinado no fogo? Tem pessoas que acham que você tem que procurar o ouro. Não, você não tem que procurar o ouro, porque o ouro é vocês. Vocês é o ouro. E quando fala refinado no fogo, é quando você se submete a passar pelas provas de Deus e permanecer. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Nós somos uma igreja que a gente aprendeu errado muitas coisas, mas nós não precisamos viver no erro. Quero te falar, igreja, que a igreja muitas vezes saiu tão fora de uma direção de Deus, que quando seu irmão erra, quando há um erro, todo mundo começa a acusar. A responsabilidade, as consequências é da pessoa, ou melhor, a consequência das pessoas, mas a responsabilidade somos nós. A Adriana, ela falou uma coisa um tempo atrás, e aquilo lá eu ficava remoendo, porque a Adri, eu vou te falar, ela é simples, mas às vezes Deus dá uma palavra para ela, e ela falou o seguinte, que ela estava não sei o que, e Deus falou assim, que o pecado da igreja é o meu pecado. Vocês lembram disso? Você lembra disso? Irmão, quando o teu irmão erra, a igreja de hoje, ela afunda mais ainda. Quando há qualquer situação, nós somos julgadores, mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por tudo da igreja. Somos ou não somos? Você sabe por que existe tantos drogados na face da terra no Brasil? Porque a igreja virou uma igreja morna. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Pega os grandes avivamentos que teve no país de Gales, que teve na Inglaterra, que teve no México, que teve nos Estados Unidos. Veja se naquele perímetro, naquela localidade tinha pessoas com esses problemas. As pessoas vinham para a igreja porque não aguentava ficar sem Deus, irmãos. Você sabe por que esses drogados estão lá? E muitos chegam e falam: eu não aguento esses caras. Sabe por quê? Por culpa da igreja. Porque nós estamos vivendo uma igreja morna, uma igreja que olha somente para si mesmo, uma igreja que julga, uma igreja que mata. E em nome de Jesus Cristo, isso tem que acabar na nossa era, na nossa igreja. Tem que começar aqui. A palavra de Deus fala que o juízo de Deus, ele começa na casa. Tem que começar aqui, irmão. Eu não tenho que orar para que as outras igrejas sejam santas e nós cheios de problema. Não, nós temos que buscar essa santidade em Deus. Vocês creem assim ou não? Irmão, você acha que Deus, ele não quer levantar defunto? Você acha que Deus, ele não quer fazer milagres nesse lugar tremendo, ou através da tua vida, onde quer que você esteja? Ele quer. Só que tem uma coisa, irmão, Deus, ele não vai fazer de qualquer jeito. Muitas coisas ele não vai fazer de qualquer jeito. Vai começar quando você começar a ser responsável pela vida das pessoas que estão do teu redor. Você pode olhar no rostinho do seu irmão? Vai falar que você nunca viu uma falhazinha na vida dele. Olha para mim e fala isso, irmão. Nunca viu uma atitude que para você é incompatível com o evangelho? É ou não é?
Irmão, e o que você fez? A igreja de Laodiceia só estava preocupada no dinheiro. Irmão, eu vejo a Célia com algum problema, irmão, vai lá dobrar o joelho e ora. Sabe por quê? Porque eu posso só magoar a Célia. Eu e a Célia, a gente já teve umas, mas a Célia, ela fala umas coisas, umas verdades para mim dolorosas às vezes. Chega e fala assim, e olha, filho, eu vou te falar. Eu falei, Jesus, o Senhor colocou ela ao meu lado. Ao meu lado. Não é para me empurrar. Mas coisas que, gente, foram muito fortes para mim. Mas quem convenceu foi o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que ela falou comigo, ela orou. Se você vê seu irmão pecar, ore por ele, a Bíblia fala. A região que nós estamos, irmãos, eu vou te falar, Dimas, com 2 meses essa igreja aqui na visão do reino, isso tudo estava se prostrando diante de Deus. Amém? Não quero colocar julgo, não quero te falar que isso é uma realidade. Onde Jesus Cristo passava ia ter multidões. Hoje eu não quero que os pregadores aqui gastem a voz, não, nós vamos colocar caixas acústicas em todas essas montanhas aqui, ó. Quem vir ministrar, irmãos, quem vir ministrar vai ter muito poder de Deus. E eu quero ver esses aí que querem só se engrandecer, vir cobrar aqui por pregação. Falei, irmão, volta para a tua igreja, volta lá para os seus ministérios, porque aqui eu quero que Deus apareça. Nós queremos que Deus apareça, amém? Nós queremos que Deus seja rei. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, escutar Jesus Cristo falar assim, ó: vem para mim, amados do meu Pai, não vejo nada contra vocês, amém? Irmãos, eu estou terminando. Glória a Jesus. Estamos na época que Deus quer que os homens de Deus sejam vistos pela dependência e relacionamento. Quando eu estava escutando lá aquele irmão, eu vou passar para vocês, é o Lúcio Barreto. Ele é da igreja Poema, lá de Taubaté. Irmão, piradinho, mas o Espírito Santo bombando de uma forma ali. Eu estava colocando os pisos no chão, irmão, eu comecei a colocar os pisos começaram a ficar até torto, assim, porque eu falei, meu Deus, o que está vendo? Numa daquelas ministrações, irmão, eu quero que você seja maduro para escutar isso. Quem não for, irmão, eu acho que é melhor ou você tampar o ouvido, sair. Numa das ministrações, não tinha nada do que ele falou. O Espírito Santo começou a falar para mim que os grandes líderes e pastores, eles não têm que ser vistos pelo dinheiro e carros e bens que ele tem. Deus quer que os grandes pastores, líderes, sejam conhecidos por tanto que Deus tem na vida dele. Não é o tanto que eu tenho de Deus, é o tanto que Deus tem de mim. Mas Marcelo, você está querendo que eu fique pobre? Irmão, não estou nem aí preocupado mais. Não sei. O que eu quero é que você seja tão cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, tão cheio de Deus, que diariamente onde você passar, Marcos 16:15 em diante vai falar, você vai orar pelos enfermos e eles serão curados. Vão fazer bolo para te matar, irmão, vão colocar lá dentro veneno de rato, você vai comer o bolo todinho e fala, nossa, tem um pouquinho mais aí, irmão, mas estava uma delícia esse bolo. Você não morrerá, irmão, amém? A palavra de Deus, ela é verdade ou não? Irmão, eu quero te falar, nós somos uma igreja que biblicamente está contextualizada em Laodiceia, mas eu quero profetizar que Deus está levantando uma Esmirna, uma Filadélfia, homens de Deus, assim como foi Deus com tanto John Wesley se levantando no nosso meio com autoridade. Irmão, o que eu mais quero, uma vez eu fui lá nos Gideões, e os Gideões tem dois, quem já foi nos Gideões? Nos Gideões tem 2 lugares, tem o templo e tem o estádio, e tem uma rua que faz uma ligação, é a rua lá. Irmão, eu estava lá, aí eu via os pregadores, para mim aquela era o pregador, o sapato era de pregador, né, com filetinho de ouro, e 2 seguranças do lado, não sei porquê, 2 seguranças,
né? E aquele monte de gente. Irmão, lá fora tinha um rapazinho com violão. Irmão, Deus usando tremendamente. Sabe o que eu lembrei, Dimas? O sacerdote estava no templo clamando: Senhor, mande o Messias, manda ele, manda Yoshua Hamashia, manda ele, manda, e todo gritando. Jesus Cristo estava passando lá fora montado num jumentinho, olhando lá. Não reconheceram, sabe por quê? Quem reconhece Jesus é os servos dele. Tinha multidões seguindo ele, multidões seguindo ele. Irmão, eu vou te falar uma coisa: se você for cheio do Espírito Santo, querido, onde você tiver a manifestação de Deus, vai estar ali. Você vai em boca de tráfico, irmão, e em nome de Jesus Cristo, até o traficante vai se converter. Quem crê? Se o seu chamado for esse, isso vai acontecer, irmão. Nós não precisamos pessoas emotivas. Se o chamado seu é esse, tem pessoas que vão ter chamado aqui no nosso meio para ônibus. Tem um ônibus bom que sai ali de São José, sai de Almirante Tamandaré, e só abre a porta quando chega em Curitiba. Irmão, tem meia hora para você ficar chapando lá dentro, e quando chegar lá, até o motorista fala: olha, eu quero Deus. Você quer ver isso? Você quer ver isso ou não? Irmão, em nome de Jesus, nós temos que ser essa igreja, querido. Nós não podemos dobrar o braço e chegar e falar assim que nós não somos responsáveis. Nós somos responsáveis, sim. Nós somos responsáveis. Eu estava falando, tem situações, graças a Deus, que não muito, não, mas tem pessoas que vêm somente trabalhar. Quando não é o trabalho, vaza. Não, eu não vou trabalhar hoje, eu não vou na igreja. Então está mostrando nitidamente que não quer Deus. Não é só a igreja, mas a igreja também é um relacionamento. Tem pessoas que só faz alguma coisa para a igreja se pagar dinheiro. Eu acho que tem que remunerar em coisas sim, mas quando não tem dinheiro eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu quero te falar: acorda, igreja. Acorda, Massal, acorda, Adriane, acorda, pastores, líderes, acorda, porque nós somos responsáveis. Os problemas que temos lá fora, nós somos responsáveis. Os problemas aqui dentro, nós somos responsáveis. Se o seu marido não está bem, você é responsável. Se a sua esposa não está bem, você é responsável. O que você tem ensinado na tua casa? Irmãos, nós temos que mudar o nosso conceito de religião e olhar e falar: isso é mais sério do que eu penso. Aonde você quer que os seus filhos cheguem, irmãos? Você quer que seus filhos sejam cheios do dinheiro? Invista no dinheiro. Mas pode ser doloroso para você, porque eu não sei como vai ser no céu. Se um dia você chegar no céu e Deus falar: cadê teus filhos? Está lá cheio de dinheiro, cheio das namoradinhas, porque eu ensinei ele a ser machão. Deus vai falar para você: vinde, amado meu, e os teus filhos? E a tua esposa? Eu não estou querendo fazer um pacto para que você faça os seus filhos ser pobres, não. Mas em primeiro lugar, o seu filho tem que desejar Deus. E ele olha para você. Ele olha para você o quanto você deseja Deus. Por isso que eu te falo, nós somos responsáveis. O Pedro, ele olha para mim. A Sara, a Débora, eles olham para mim. E eles fazem um paralelo, uma ligação, uma comparação. File compare ali, ó. Eles pegam e falam: deixa eu ver a hipocrisia, se está longe, se está perto. Opa, está balanceado, não está legal. Opa, o papai está pisando na bola. Não. Irmão, nós somos responsáveis, querido. Não coloca a responsabilidade no pastor. Teve irmã que viveu a vida inteira não sabendo educar o filho. Teve uma vez na comunidade, veio falar que o filho dela não tinha jeito. O que era para mim fazer? Eu falei: eu acho que é para você fazer, não é para mim. A pessoa queria jogar a bomba na minha mão. Estoura a vida da criança, estoura tudo a vida inteira. E fala assim: ó, pastor, esse menino não tem jeito. Fala: não, o problema não é meu, o problema é teu. Eu tenho que discipular, não é ele, é você. É dura essa palavra? Irmão, por que essa palavra não é pregada num lugar que só fala de dinheiro? Sabe por quê? Porque as pessoas vão embora. Quem quer dinheiro não quer tomar pancada não, irmão. Quem quer dinheiro não quer tomar pancadinha, chegando e falar que eu tenho que... Não.
Quem quer somente dinheiro, uma vida boa, é fazer o seguinte: ó, o meu filho, apesar de ter sido um crápula para ele quer fazer uma campanha de 7 semanas da grande libertação do filho dele, da esposa, do marido, da sogra. E aí? Quer viver de campanha? Eu quero viver diferente, eu quero viver do Espírito Santo. O Espírito Santo chapando mesmo. Quero ver um dia, cada um de vocês que estão olhando para mim. Hoje é domingo, não vejo a hora de chegar ali. Eu vou chegar, Marçal, eu posso mais cedo? Irmão, pode vir a hora que você quiser. Só que cuidado com os vizinhos. Não, mas os vizinhos vão até todos aqui, ó, buscando a Deus desde as 6 da manhã. Madrugada com Deus, vida com Deus, café da manhã com Deus, almoço com Deus. Aí daqui a pouco você vai ver no jornal de Colombo: Deus cura 3 paralíticos lá no Bacaitava. Não vai nem colocar o nome da igreja. Escolas de Colombo têm a melhor média de todo o Brasil. Meu Deus. Índice da criminalidade caiu 0,2%. Esse 0,2% veio de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Vocês querem ver isso? Para Deus não é impossível, irmão. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó ainda vive. Ele abriu o Mar Vermelho, João. Ele abriu o Rio Jordão. O Mar Vermelho só ficou aberto. O Rio Jordão, quando parou, aquelas águas começaram a amontoar para cima, e lá é uma seca embaixo. Milagre para mim, eu acho que foi até maior. Aquelas águas paradas, vindo naquela coluna de água. Deus abre o Mar Vermelho, irmão. Deus para o Rio Jordão 3 vezes. Deus muda a vida do Marçal, da Adriane, do João, da Célia, Dimas, da Cissa. Eu creio num Deus que vive. Você crê nesse Deus? Você deseja isso na vida tua? Eu quero te falar, a tua família não vai ser mais a mesma. Quando você começar a comer disso, a tua família não vai ser a mesma. A tua casa não vai ser mais a mesma. Os seus vizinhos não vai ser mais o mesmo, porque a glória de Deus vai estar constante em você. Vamos ficando em pé em nome de Jesus. Aquele que deseja muito de Deus, quero em nome de Jesus Cristo que você levante a tua mão. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos orar, Pai, por causa dessa palavra, Pai. E queremos declarar em nome de Jesus, Senhor, nós somos responsáveis, Pai. Nós somos responsáveis, Senhor, por causa da região, por causa dos nossos irmãos, porque muitas vezes nós não temos vigiado. Nós temos olhado para o nosso conforto, nós temos olhado para o nosso umbigo. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que venha um espírito de quebrantamento sobre a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Que haja um espírito, Senhor, de restauração e renovo, um grande avivamento, Senhor. O avivamento que o Senhor falou que vai ter, Senhor, em nome de Jesus, eu quero já profetizar no nome de Jesus, que está vindo um grande avivamento na tua vida, na minha vida, um grande avivamento que vai transformar a nossa geração. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós queremos ver a princípio Colombo totalmente liberta pelo teu poder, totalmente liberta pelo teu poder, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Esses drogados vão ser os missionários, Senhor, esses traficantes vão ser os grandes apóstolos que irão levar o teu evangelho. Nós queremos declarar em nome de Jesus, Senhor, a tua unção e graça, Senhor, sendo derramado sobre Colombo, sobre as assembleias de Deus, sobre as quadrangulares, sobre as igrejas, sobre as células vão ser cheias do teu poder, as placas vão diminuir poder, Senhor, e o Senhor, a unidade vai crescer no meio da tua igreja. Eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, a tua bênção. E Deus, eu oro, Pai, sonda corações, porque tem corações aqui tão desejosos, Senhor, de ver a manifestação da tua glória. E a tua palavra diz, Senhor, que isso vai acontecer, que o mundo, Senhor, está, Senhor, desejoso de ver a manifestação da glória dos filhos de Deus. Nós somos seus filhos, manifesta em nós a tua glória, Senhor, no nome de Jesus. Aplauda Jesus.